Tá complicando, né? Tá complicando a vida dos pilotos. Olha lá, balançou de novo. Arbolino vem para fechar, passa para segundo, Alonso vem logo atrás para a terceira posição. O colombiano está colocado entre os 4 melhores. E agora o 1-2 fora da zona de classificação por 4 centésimos. É, mas ali o Ferrandes corre o risco, porque olha só o ritmo do Ayumu Sasaki nesse momento. Bandeira amarela, curva 4. Curva 4, bandeira amarela. Canet. Aaron Canet. Só 11º nesse treino, né? Tá bom, não. Não, e já vai pro chão. Vinha na perseguição Onju e aí vai embora. Você viu que ele balançou, né? Balançou ali, trepidou e foi embora. Foi embora na curva 4, trepidando ali o Aron Canet. O Sasaki tá vindo para fechar a volta. Ele vinha na roda do Onju. O Onju tentando ajudar o Canet, mas não foi suficiente. Sasaki vai para terceiro. Grande volta do Ayumu Sasaki. Alonso é quarto. Tirou o Ferrandes. Cronômetro já zerado. Já zerado. Zonta van de Gurber. Vem para a quarta posição. Faz uma volta perfeita. 2:02.720. Tira o Alonso. O Alonso tá fora por 4 centésimos, mas ele não tá em volta boa, não. Não, não. Até 19:02 da terceira parcial. 19:05 foi a terceira parcial do Tony Arbolino. Dobradinha RW Race com Sasaki e Van der Gorber. Sei não, hein? Vamos ver essa volta do Alonso aí, hein? Não sei não, vamos ver, hein? E o Huertas também vindo, ó. Tá... perdeu 6 décimos na quarta parcial. Vinha pra quarta posição. Vai fechar o Ferrandes, vai fechar o Alonso. Transmissão não mostra. 43,2. 43,2 último setor. Muito ruim. Tirou a mão total, terceiro setor. Portanto, classificados: Joey Roberts, Tony Arbolino, Ayumu Sasaki e Zonta van de Gurberg. Larga em 19º, Davi Alonso. Primeira vez em 12 etapas que ele não chega no Q2. Tá tensa a situação. É verdade. E você perder a posição no Q2 pro Sasaki e pro Van den Gorber, desanima, né? Eles não estão nem acreditando. Ou colocamos 2 motos no Q2. A American Racing tem 2 motos no Q2 também, porque o Philip Salak já está lá. Tony Arbolino chegando. Segunda posição para ele, classificado Robert Arbolino, Sasaki e Van der Gurberg. Sorriso aí para o Joey Roberts, primeiro aqui no Q1 da Moto 2. E o Arbolino também terá a companhia no Q2 do seu colega de equipe, o Barry Baltus, que fez o 6º tempo. Exato, daqui a pouco 18 pilotos indo para a Moto 2 no Q2. Vamos para a última definição de pole. Continue mandando sua mensagem MotoGP na ESPN. Um alô pro Gilvan, tá em Rio Negrinho, ligado aqui com a gente. Rio Negrinho, o reduto do motocross brasileiro. Aliás,
do time do Brasil, acho que são todos gaúchos, os pilotos. Exatamente. Maggot 202-111, do rival, dentro da equipe, rival para chegar na MotoGP, tem 61 largadas, 4 vitórias, índice de vitórias também abaixo de 10%. Guevara para 483. 201. 483, o tempo do Izan Guevara. Com 10 minutos ainda para o final, mas é um sarrafo bem lá em cima, porque ele abre 4 décimos do Ivan Ortolá, que é segundo. Começa a ditar o ritmo. Por enquanto a gente só tem 8 pilotos no mesmo segundo do líder. E sepultando a marca do Gonzalez no ano passado, 202-111, e a marca de ontem do Daniel Gado, 201-815. Baixou 4 décimos, o melhor resultado de todos os tempos de ontem. Hoje a história é diferente. Guevara, Ortolá e Lopes. Primeira fila por enquanto na Moto 2. Munhoz, Olgado e Gonzalez na segunda. A diferença do Gonzalez para o primeiro tempo é de 8 décimos. Não. É sempre aí o rolo, né? Enrosco. 10, 11, 12. Maggot, Beckett. Mário Ache. Pediu bis na queda, hein? Mário Ache já tinha caído ontem. Já, e acho que caiu hoje de manhã também. Eita. Bandeira vermelha. Mário Ache chamando a bandeira vermelha. Tem muita queda do Felipe Salak. Também o Salak. Curva 11. O acidente aí que causou a bandeira vermelha. É no mesmo lugar, né? São as curvas 10, 11 e 12. Exatamente. Maggot, Beckett, uma chicane tripla, né? Ali o primeiro crédito dando para bandeira amarela setores 10, 11 e 12. E agora a bandeira vermelha no setor 11. E o Felipe Salak já de volta à garagem. E a corrida, ou melhor, o treino paralisado, com 8 minutos e 41 segundos para o final. Na 10, na MotoGP, eles chegam nessa curva em quinta marcha a 290 por hora. E a Moto 2 deve chegar a 270 por aí também. Zonta também. Ó, que foi todo mundo, foi no embalo, né? Não sei se vazou alguma coisa ali naquela chicane tripla. 3 pilotos no chão. Eu já desisti de contar. Porque não é uma contagem muito positiva, né? Mas os médicos estão ali, parece tudo bem, pelo menos com o Zonta Van den Gorber, mas tem um piloto sendo atendido ali. Não tinha nem tempo de voltar, então ele ganha um tempo. Vamos observar, né? Qual vai ser a estratégia, né? O tempo é curto, 4 minutos somente. Olgado para sexto tempo. Arbolino com 3 décimos acima, vem lá de 15º. E vamos ver se valeram as dicas de Fábio Quartararo. Quarta posição aqui para o Manuel Gonzalez. 2,8 acima agora. Tirou a mão, né? Para evitar aquela perseguição, tirou a mão o Gonzalez. Esse é o Arbolino.
2 décimos de diferença do Roberts para o melhor tempo. Vai se posicionar bem para a largada o norte-americano. E o Alexis Krieg pode ser a grande surpresa, hein? Vindo muito bem, tirando 5 centésimos. Daniel Olgado numa outra volta aberta, passa no primeiro setor, tirando centésimos também. Arbolino, Roberts, Krieg, Olgado com volta cancelada. Essa já era, essa já foi. Apesar da boa parcial, vai ter que remar de novo. Vão terminar a volta aí o Barry Baltus e o Tony Arbolino. Vem para a reta, embicando. Vai passar também o Joe Roberts. Passa o norte-americano para 7º tempo. 7º tempo abre a terceira fila por enquanto. Tem a volta cancelada do Alexis Krieg. Cortou caminho. Todo mundo perdendo volta boa com 2,51 para o fim. O tempo vai ficando escasso, as voltas não vão sendo cumpridas. E ninguém nem perto de destronar o Guevara, né? Não, a vantagem muito segue ali em menos. 4 décimos. Muito menos isso, Juliana Tesser. Bom, o Lopes agora abriu volta e fez um excelente primeiro setor, 27,6. O Gato tinha feito 27,5, mas não aproveitou nos setores seguintes. Krieg cortou caminho também o Olgado. Baltus e Arbolino na jogada. O primeiro setor é tranquilo, né? Vai ficando cada vez mais difícil. O Guevara está se garantindo na pole position e poupando seu equipamento, poupando pneu, poupando a moto e poupando ele mesmo. 16:05 no horário local, largada para Sprint Race. 12:05 no horário de Brasília. No tempo Atrasou corrigido aqui 5 devido ao minutos, atraso. né? Atrasou 5 minutos. Aqui restando em 44 para o final do Q2 para definição da última pole do final de semana. Vai dando Izan Guevara, que tá parado, né? Tá no pit, agora não volta mais. Decidiu dar aquela riscadinha, né? Exatamente, olha só. Tá aí o Guevara. Soltou o eu me garanto, ninguém me passa não. Mas por enquanto ele não difícil. parece ter tanto motivo de preocupação, né? Porque a gente tem algumas parciais laranja na tela, mas vermelha mesmo. Só o Alexis Krieg que fez no primeiro setor, mas já não manteve o mesmo desempenho. Conseguiram abrir volta aí o Tony Arbolino e o Barry Baltus mais uma vez. Mas olha só, passaram com mais de 1 segundo. Então tiraram a mão e agora vem para a derradeira, já com quase o cronômetro zerado. Muita gente cortando o caminho, tendo volta cancelada, enfim. Não é... E provavelmente é lá na 10, 11, 12. São 3 sequências de mão no fundo sem frear. É bem complicado de fazer. Tá voltando só para figurar ali e ir pro parque fechado, né? Tá voltando para poder ir pro parque fechado, só isso. Olha, Lopes faz um setor bom. Primeiro setor ótimo do Lopes. 27,5 de novo. Tá fechando volta Alexis Krieg. Aí piloto da Moto 11. Fechando, subindo e na 8º. 13 segundos, abriu mais uma. Alonso Lopes. Tira 1 décimo no primeiro setor, vamos acompanhá-lo. Metade do segundo setor agora. É a ameaça, né? Manuel Gonzalez, centésimos no primeiro, vem para fechar o segundo. Vamos ver o desempenho do líder do campeonato no setor de número 2. Nessa aqui é a última volta na busca pela pole. 3 décimos. Aí passou a 3 décimos. E ali o Lopes ficou encaixotado. Izan Guevara... Sai. Muito, É o Sala. pelo contrário aí, É o Sala. muito difícil, mas acho que já dá para comemorar, vamos ver, né? Vamos ver o terceiro setor aqui. Centésimos. O último setor é o que machuca, vai ter que se superar o Alonso Lopes para fazer a pole, hein? Tem tráfego, tem trânsito. Vem o Lopes encaixotado. Veloz, mas encaixotado, tem que aproveitar esse vácuo. Mas Vem metendo a mão. Pode aproveitar o vácuo. É que os pilotos são mais lentos do que ele. Aí complica, né? Se fossem pilotos no mesmo ritmo. Exato. Salak, ali à frente dele também o Vietti. Vem para fechar a volta o Alonso Lopes. O Gonzalez está a 3 décimos. O Salak é meio segundo.
Vem o Lopes passando para fechar, para quem sabe tirar a pole do Guevara. É agora! Alonso Lopes para segundo. E Zé Guevara pole na Moto 2. 2:01.483. Sentou no resultado e se deu bem. Tinha uma vantagem bastante grande, né? Porque agora, mesmo com o avanço do Lopes, a vantagem dele continua em 3 décimos. Foi uma classificação dominante do Guevara e acertou na estratégia. Pois é, eu concordo, Juliano, mas também deu sorte, porque se o Lopes pega a pista livre ali, do jeito que ele vinha, com 3 parciais vermelhas, ia ser muito mais próximo do que ele ficou, porque ficou encalhado ali. O Sala, que estava à frente dele, mas tinha mais um outro piloto, que não o deixaram fazer as curvas como ele queria. Olha, o Ivan Ortolá conseguiu uma ótima classificação, fechando a primeira fila. Vai lembrar que o Ortolá vem de pole e vitória, né? Mantendo bom desempenho. A gente confirma já já aqui a classificação. 2:01.483 o tempo da pole. Chega uma notícia interessante da MotoGP. Eles adiaram a largada da corrida sprint em 5 minutos por conta dessa bandeira vermelha da Moto2. Mas eles não vão mexer com a entrevista do líder. Era o que eles normalmente faziam, né? Eles suprimiam essa entrevista para manter a MotoGP no horário. Não vão fazer isso dessa vez. O que é saudável, né, Juliano? Porque ficar sem a entrevista por causa de uma situação fortuita. E foi uma pole importante para o Guevara, porque ele é o vice-líder do campeonato, né? Tem uma diferença grande de mais de 2 GPs, né? 51,5 pontos, porém... Então, olha só. Campeonato com o líder que é Jorge Martin. A Ogura, segundo... As próximas umas... Classificação ali. Vencedores de sprint. À frente com a bandeira vermelha. Ocupa o espaço aqui o Raul Fernandes. Também o Jorge Martin, também encostando o Ayogura. Vamos lá, vamos para a largada. Todo mundo tentando o registro. Hora do celular na mão para registrar a largada da Sprint Race. Sai o fiscal, passa a bandeira verde no fundo. Luzes vermelhas acendem, apagam, dispara a emoção. Começa a Sprint Race. Martinator, um foguete, hein? O foguetaço Martinator, mergulho do Bezzecchi, que acaba ficando em quarto. O Marc Marques vem para dividir a curva com ele. Mergulhão do Bezzecchi por fora, espetacular, hein? Aqui a ameaça é Raul Fernandes, para cima do Martinator. Bezzecchi fica, Marc Marques vem, tem a preferência da curva agora, toma a frente o Bezzecchi. Quem acabou espalhando, ficando por ali um pouco mais atrás é Raul Fernandes. Martin, Ogura, Didier Antônio, Bezzecchi e Marc Marques, o top 5. O jogo também tinha conseguido avançar uma posição, mas agora caiu mais um pouquinho e foi para 15º. Curva 4 com bandeira amarela. Curva 4, Diogo Moreira, 15ª posição. Cal Crutchlow vai para o chão. Aí o Ogura em segundo, hein? Muito bem o Ogura, grande largada. O Raul Fernandes que não saiu muito bem, né? Perdeu 4 posições, caiu para 6º. Ele foi pressionado pelo Bezzecchi, acabou perdendo a tangência de uma das curvas e foi embora. Voltou para a corrida o Cal Crutchlow. Aqui Fábio de Giuliano Antônio ameaça a segunda posição do Ayogura. O Martin tenta abrir e já abre 2 décimos. Primeira de 10 voltas. Bezzecchi o quarto, Marc Marques o quinto, depois Raul Fernandes. Alex Marques, Pedro Acosta, João Mir na zona de pontuação. Até a 9ª colocação, todo mundo leva um ponto. Abriu 4 décimos em meia volta o Jorge Martin. Largou fulminante, não deu chance para os adversários. E o Ogura também largou muito bem. Foguete Martinator na largada, né? Marc Marques vem na pressão para fazer a ultrapassagem para cima do Bezzecchi. Coloca lado a lado. Divide a curva. Vai, passa, assume a 4ª posição, Marc Marques. Clássica ultrapassagem, né? Aproveitando o ponto, colocando por dentro. Sem se esforçar, sem fechar a porta. Diogo Moreira sobe, vai à 14ª posição. O Lecuona caiu. Martin, Ogura, Didier Antônio, Marques e Bezzecchi. Alex Marques é o 7º. Confirmando o Iker Lecuona indo para o chão. O jogo conseguiu passar o Peco, é agora o 13º. Pertinho Mais do Marini, que é o 12º. Curvas 16 e 17 com bandeira amarela devido à queda do Iker Lecuona. Mais rápido na primeira volta foi o Martin, 2:005, com o Ogura em segundo a 4 décimos. E aqui a briga Ogura de Didier Antônio é quente, hein? Com fechada de porta. Diogo Moreira, 12ª posição. Tá chegando perto da zona de pontuação.
Tem Quartararo, Morbidelli e Mir à frente dele. Essa bandeira amarela preocupa, hein? Curvas 16 e 17. Eles ainda estão na metade da pista, fechando 2 agora. E a moto do Lecuona vai sendo retirada lentamente. Aqui a imagem recuperada. Levanta o braço reclamando. Me pareceu o Morbidelli ali à frente dele, né? Numa disputa de posição, numa entrada de curva, hein, Fausto? Pois é, apareceu o Morbidelli, mas assim, o Morbidelli tá na corrida também, né? E o Lecuona, os dois abriram a trajetória. E o Lecuona pegou a parte suja da pista. Olha o Bagnaia, 16º, hein? Brigando por posição com o Binder. 2 de 10 voltas. Alex Marques tenta chegar no Raul Fernandes. Aqui vai escapando o Martinator. Moreira conseguiu abrir 2 décimos do Marini e se aproximar do Quartararo. A diferença entre eles agora é de 3 décimos. Vambora, mete a mão da M11. Vai pra cima. Vai pra cima da M11. 4 décimos a diferença do Didier Antônio para o Marc Marques. E aqui vamos ter investigação para Lecuona e Morbidelli. Martin lidera 4 décimos de vantagem para o Ogura, que tem Didier Antônio na cola. Aqui vamos numa imagem recuperada. Carona aqui com Alex Marques, olha só. Ali na frente, o enrosco do Marco Bezzecchi com o Marc Marques. Teve contato. E deu muita sorte o Marc Marques, hein? Podia ter tomado uma ali, dianteira tocando na traseira. Em geral, quem perde a dianteira vai pro chão, né? Verdade. Deu sorte, ficou de pé. 1:57,735. Jorge Martin faz a melhor volta da prova. De novo. Alex Marques pressionando o Raul Fernandes. Estamos de carona, estamos na pista. Estamos dentro de Silverstone. Warning! Advertências aí para Morbidelli e Toprak. E o Bezzecchi não está conseguindo acompanhar o ritmo do Marc Marques, né? Já se afastou ali meio segundo e tem o Raul Fernandes colado atrás dele. É complicado, né? Nesse ritmo de corrida, né, Juliana? Vindo de lesão. Ele disse que estava sofrendo muito com as mudanças de direção, então que achava que para a corrida ia ser bem complicado. Tá aí mostrando. Saiu a decisão. A decisão é nada. Página em branco. Incidente de corrida. Incidente de corrida. Temos o livro de registros ainda intacto na Sprint Race. No final de semana não, hein? Já saiu até multa pecuniária para o Marco Bezzecchi. Moreira se aproxima do Quartararo. Diferença de menos de 2 décimos do brasileiro para o francês. E agora quem está na cola do Moreira é o Alex Rins, mas é uma diferença razoável, 3 décimos. E aí segue o Alex Marques, né, na cola. Indo para cima do Raul Fernandes. Completando mais uma volta, passa Jorge Martin. Com Ayogura e Fábio Didier Antônio. Aqui o Martin, Ogura, Didier Antônio. 4 de 10 voltas. Para o Martin, fundamental botar 9 pontos no bolso. Ele abre meio segundo para o Ogura. Curva 4. Raul, hein? Com bandeira amarela. Curva 4 com bandeira amarela, vai para o chão Raul Fernandes. Caindo o Raul Fernandes, tá ligado. Dá para voltar. Vamos ver se consegue. Subiu e voltou. Crutchlow vai para o pit. Tinha voltado para a pista, vai para o pit. E aqui a imagem recuperada, olha só. Escorregão do Raul Fernandes. Estamos na Sprint Race, estamos em Silverstone. Velocidade máxima para a corrida curta da MotoGP. Mande sua mensagem e participe em MotoGP na ESPN. Para transmitir aqui comigo, eu sou Hamilton Rodrigues e tenho Fausto Macedo e Juliana Tesser aqui ao meu lado. Pois é, e o Jorge Martin vai abrindo, já são 7 décimos de vantagem. É parcial vermelha, enredando parcial vermelha. E a competição, como você falou, é importantíssimo para ele abrir para o Ogura esses 9 pontos. O Ogura é o vice-líder do campeonato e não consegue aproximação. Ao contrário, tenta se manter à frente do Didier Antônio. Vai 7 décimos a vantagem do Martinator. Marc Marques, Marco Bezzecchi, Alex Marques, aí o trio. O Bezzecchi agora é muito mais perto do Marco do que ele estava antes.
E aí é quem tá mais resistência física, né? Dos três, né? Inclusive, né? É a turma dos avariados aí que vem nesse trio. Praticamente uma disputa no departamento médico. Exatamente. Pelo menos um aí já meteu atestado na temporada. Agora o Alex Marques vem mais pra cima do Bezzecchi do que o Bezzecchi pra cima do Mark Marques, né? O Bezzecchi abriu a trajetória, abriu de novo agora. Exatamente. Tá escapando. Está com dificuldade para segurar a moto. Está com dificuldade para manter a moto sob controle. Está abrindo as trajetórias e o Alex Marques está chegando para passar. Me parece mais equilibrado o Alex Marques nesse momento. Mark Marques também não consegue abrir muito. E se o Alex passar, vai perturbar a vida do Mark Marques. Com toda certeza. Me parece ser o mais inteiro, mais equilibrado, o mais veloz dos três. Fez 1,58,2 contra 1,58,4, 1,58,6 do Mark Marques. O tempo de volta aqui, dessa última volta, da volta passada aqui para o Alex Marques. É um pega bom. Bezzecchi resolve atacar, vem para cima do Mark Marques. Estilingou, foi embora, ultrapassagem maravilhosa do Marco Bezzecchi. Excelente. Briga pela quarta posição intensa. Ótima manobra do Bezzecchi, recuperando a posição perdida no início da corrida, e agora vai ficar mais difícil ainda para o Mark Marques. Tem um verde ali nessa curva, hein? Ainda tem metade da corrida pela frente, vamos ver como é que o físico dele vai resistir, mas por enquanto tá indo ali bem. Me parece que os três estão muito bem, né? Estica para 17 pontos a vantagem o Martin. Vamos ver de novo, olha só. Veio, saiu, estilingado, segurou, deu uma espremida e foi embora. Mais atrás o Diogo tinha conseguido passar o Quartararo pelo 10º lugar, mas o francês deu o troco. A 2 posições da pontuação Diogo Moreira, para levar mais um pontinho para casa. E aí, olha só. Veio para cima do Mark Marques agora, o Bezzecchi conseguiu abrir um pouco, o Alex dando trabalho pro irmão. E lá na frente o Ogura diminuiu a distância para o Jorge Martin, mas o Jorge Martin está sendo constantemente mais rápido, a não ser na volta passada. Vem o Alex. Aí tem que achar o ponto certo. Na classificação vai subir aqui o Diogo Moreira. Diogo Moreira passa o Fábio Quartararo, vai para a 10ª posição. Há uma posição da pontuação. Olha o Alex, para buscar a reta, né? Buscou a reta, sem risco, sem colocar a família em risco, a relação familiar. Ele faz a ultrapassagem para cima do Mark Marques e já vai abrindo, já vai. Olha o Alex, para buscar o certo. Na classificação vai subir aqui o Diogo Moreira. Diogo Moreira passa o Fábio Quartararo, vai para a 10ª posição. Há uma posição da pontuação. Olha o Alex, para buscar a reta, né? Buscou a reta, sem risco, sem colocar a família em risco, a relação familiar. Ele faz a ultrapassagem para cima do Mark Marques e já vai abrindo, já vai embora. E o Bezzecchi se mandou, né? Porque ele já tem 1,5 segundos de frente. Ele aproveitou e muito bem, né? Ele era o mais veloz, né? Ele era o mais veloz. E ele tá chegando no Gian Antônio, né? Porque a diferença agora é de 9 décimos. Briga por medalha. Vai brigar por medalha o Marco Bezzecchi. 5 voltas para acabar, nada definido. Martin abriu 6 décimos, nadando de braçada o Martinator. O Ogura tentando buscar, o Bezzecchi queria a primeira fila, largou na segunda fila, tá tentando a medalha de bronze, que tá 7 décimos à frente dele com o Gian Antônio, e o Ogura diminuiu para 6 décimos a desvantagem para o Martin. Faz uma corrida perfeita até agora. O Diogo também está conseguindo se aproximar do Morbidelli para brigar pelo 9º lugar. A diferença é um pouquinho superior a 1 segundo. Já passou o Jorge Martin, abrindo 4 para o final. 1,1 do Morbidelli para o Diogo Moreira, na complementação dessa volta. O Bezzecchi já chegou, né? Tirou Acabou e muito, a diferença. né? Tirou e muito, hein?
Demoliu a diferença para o Fábio de Gian Antônio. O segundo e um quer colocar um trio Aprilia mais uma vez. A volta anterior do Na Bezzecchi frente. foi em 1,58,2 contra 1,59,4 do Di Gian Antônio. O ritmo do Di Gian Antônio tá bastante ruim. Olha, volta espetacular, hein? O líder, o Martin, tá andando no 58,3. Já colou, já chegou, é colocar lado a lado e ir embora. Pode ser agora. Faz a ultrapassagem, marca o Bezzecchi para vir para a terceira posição. Sem dar possibilidade de troco para o Fábio de Gian Antônio. Martin é líder, Ogura o segundo. Bezzecchi o terceiro, trifeta da Aprilia. Trifetaça da Aprilia na Sprint Race em Silverstone. O Di Gian Antônio já gastou tudo que tinha, virou 59,4 contra 58,3 do Martin, 58,5 do Ogura e também na casa de 58, 58,2, o mais rápido na pista agora é o Bezzecchi. Marini passando o Quartararo na 11º, Diogo Moreira ainda é 10º. Quartararo deu troco. Aí Mark Marques para o Pedro Acosta, 6 décimos. Vambora da M11. Metendo a mão, tentando chegar na zona de pontuação. Morbidelli tem que ficar esperto. Já tem uma advertência por exceder o limite de pista. 3 voltas para acabar a Sprint Race. Segura a posição, Mark Marques. Fala, Fausto Macieira. O esforço do Ogura, ele diminuiu para 6 décimos, mas recolheu. Agora a diferença é de quase 1 segundo do primeiro para o segundo colocado. Resultado muito beneficiando o Jorge Martin no campeonato. E como, né? Diferença ali é 2,7 do Ogura para o Bezzecchi. Segue na casa de 1 segundo, 1,1 do Morbidelli para o Moreira. Faltando 3 voltas para acabar a Sprint Race. Martinator na liderança, um foguete na largada. Abrindo, mantendo a vantagem, tem agora 1,2. O Alex Marques também está conseguindo chegar no Fábio de Gian Antônio, né? A diferença entre eles já está em meio segundo e o Mark não conseguiu acompanhar o irmão. Já tem mais de 2 segundos de afastamento e ele rodou em 2,004. O Acosta está colado nele, né? A Acosta já chegou. Alto demais, né? 2,004 é alto demais. Ele e o de Gian Antônio estão em 2,00. O Diogo também rodou 2,00, mas 2,000. Jack Miller também está nesse mesmo ritmo e aí só o pessoal que tá lá atrás também. Antecipação agora do Pega de 2027, né? Acosta versus Marques. Quartararo e Marini brigando por posição. Diogo Moreira, 10ª posição. Tentando chegar ainda no Morbidelli. Pedro Acosta na reta, tentando colar no Mark Marques, tentando levar a posição. Fecha a porta o Formiga. Mantém a posição o Mark Marques. Na perseguição o Acosta. Agora, hein? Segurou na freada, fechou a porta o Mark Marques. O Pedro Acosta é meio afoito, né? Estamos vendo aí o que pode ser uma amostra, né, do duelo do ano que vem. Pois é, e nesse momento o Acosta é muito mais rápido que o Marques. O Marques está segurando ali no braço, mas até quando? Verdade. Para ele até a linha de chegada, se puder, né? Sim. Só que é o seguinte, né? 1 volta e meia pro fim. É muita coisa. Se recompôs o Pedro para atacar novamente. Exato. E logo ali atrás o Jomir, também de olho no que acontece. Aqui o Alex chegando no Fábio de Gian Antônio. Aqui o Mark Marques segurando a Costa e o Mir na aproximação. Martin é líder, 1,7. Tá fechando o setor 3, tá entrando no 4. Pedro Acosta vem e passa. Consuma a ultrapassagem, o Tubarão passa. O Mark Marques. A Costa assume a 6ª posição.
1,8 a vantagem de Jorge Martin na liderança. Alex Marques lado a lado com Fábio de Gianantonio vem para fazer a ultrapassagem. Ganha a quarta posição Alex Marques. E aqui a briga agora é do Mirko Marques que balança e balança. Vem também para fazer a ultrapassagem. Agora tem ali o Morbidelli e depois o Diogo Moreira. Vai perdendo posições o Marques. É o 8º agora. Já passou. O Jorge Martin já abriu a boa. Já abriu a última volta da Sprint Race. Estamos na volta final. No cenário anterior, o Mark estava empatado com o Bezzecchi em pontos, ainda que a terceira colocação ficasse com o italiano pelo critério de desempate, mas agora o Marco se isola. E deu essa salvada, se segurou. 8ª posição para ele, Morbidelli colou, Morbidelli chegou. O Diogo vem a 1,5 segundos atrás dessa briga aí, né? Aqui o Martin vai levando o segundo setor, na tranquilidade. Morbidelli vindo para cima do Marques. Para ganhar mais um pontinho, para ganhar mais uma posição. Diogo Moreira, 10º colocado. A queda de desempenho do Marques é incrível. Ele está virando 2,02,5, enquanto lá na frente o Martin virando 1,59,6. Das duas Ducati, né, Fausto? Porque o do Gianantonio também tá num ritmo bem ruim. Tá bem ruim, mas tá 2,01,2, né? Ele tá tomando 2,02,5, tomando 1,3 do de Gianantonio, que também parece estar com o pneu desgastado. Olha o Martinator, hein? Usando o que pode de pista, levando na tranquilidade, na categoria. Excelente o Martinator. Morbidelli passou o Mark e o Diogo agora tá a menos de 1 segundo. Exato, 9 décimos. Vamos ver se chega, vamos ver se passa. Para levar pelo menos um ponto. Vem o Jorge Martin fechando o setor 4 já. Vem o Jorge Martin para ganhar a Sprint Race. Para aumentar a liderança. A diferença de pontos na liderança do campeonato. Para as últimas curvas. Vai dar Martinator na cabeça. É agora com tranquilidade. Segurou, puxou para a esquerda. Vem ele aí fechando a pista. Time Aprilia já na beira da pista. Para consagrar Jorge Martin. O Martinator para vencer da Sprint Race. Com a Iogura em segundo. Marco Bezzecchi, Alex Marques, Fábio de Gianantonio. Pedro Acosta, Joamir, Franco Morbidelli. Marques em nono, Diogo Moreira 10º. E o Diogo Moreira chegou ao quê? A 2 centésimos do Marques. Coladaço, olha só aí, ó. Olha só aí, coladaço, Diogo Moreira. 2 centésimos. Coladaço. Por 2 centésimos. Quase é nono colocado. Fantástica corrida, hein? Uma prova dominante do Martin, né? Aproveitou bem a pole position, largou na frente e não deu mais chance para ninguém. O Ogura repete o bom desempenho dele, vai consolidando aí a temporada gloriosa que tá fazendo e a posição dele no campeonato também. E eu gostei da prova do Bezzecchi. Eu acho que tava precisando de um respiro, tava precisando de um bom resultado. E considerando as lesões, né, as limitações físicas que ele tem, sair dessa corrida sprint com um pódio é um alívio. Sim, amanhã vai ser muito mais difícil pro Bezzecchi, né, Juliana? Mas, assim, a supremacia da Aprilia é inacreditável. E só não tivemos o Raul Fernandes aí na zona de pontos porque caiu. Senão teríamos as 4 Aprilias. As Ducati tiveram muita queda de rendimento, de desempenho por conta do desgaste de pneus. O Alex Marques foi o melhor entre eles e conseguiu um bom resultado, 4ª colocação. E o Marques, por muito pouco, ficou fora da zona de pontos. E o Diogo ficou fora dela por 27 milésimos, 2 centésimos de segundo. Olha o pneu. Foi embora. $220 pontos para o Jorge Martin, 203 para a Iogura, 193 para o Bezzecchi, Marques 191 pontos. O Morbidelli passou com muita facilidade, né? Usando menos pista, o Marques foi lá na zebra. Tá difícil. Bem complicado. Um pontinho salvou o Marques. 12 pontos para o Martin, 9 para o Iogura, 7 pontos para o Marco Bezzecchi, fechando aqui a Sprint Race. Martin fazendo valer a liderança do campeonato e vencendo a terceira Sprint Race da temporada. Ganhou nos Estados Unidos, ganhou na França e agora no GP da Grã-Bretanha.
primeira vez que a Aprilia fecha o pódio da sprint, né? Ótimo resultado para a Aprilia. E o Marc Marques foi o mais lento da pista, só não foi mais lento que o Toprak Razgatlioglu. Ele virou a última volta em 2:2:9, enquanto o Diogo virou em 2:0:08. Tirou 2 segundos e 1. Comunicação via rádio aí com o Jorge Martin. Novidade também, hein? Novidade. Já tinha sido testado lá atrás e tal, há muito tempo. Enfim. Olha só a situação do pneu, ó. Garagem da Ducati. Chegando ali o Marc Marques. Vamos ver as impressões do Bagnaia também. A dianteira também destruída. Eles usaram o rádio pela primeira vez, mas foi depois da bandeirada, né? Durante a corrida não é muito bom. Parque fechado na beira da pista para consagrar Jorge Martin, Ayogura e Marco Bezek. Chegando o Ayogura, vice-líder do campeonato, a 17 pontos do Jorge Martin. Rigorosamente na briga pelo campeonato, né? Três Aprilias, 4 Ducatis, uma Honda, parabéns ao João Mir, fez uma boa prova, chegou na 7ª posição. E uma KTM, a do Acosta, que foi o 6º colocado, também fez uma corrida muito boa, o Morbidelli pontuando. E o Diogo Moreira ali muito perto da zona de pontos. Foi uma pena, né? Se tem mais uma volta, o Diogo pontuaria. Se você perdeu alguma coisa, os melhores momentos da corrida da MotoGP estão no YouTube da ESPN Brasil. I can Campeonato. Fala, Gura. this, find Sprint Race é a terceira na temporada. into this victory, and they were always by my side and listening to my De família, de amigos, de treinador, de chefe de equipe. Falou do pai dela que apareceu de surpresa e ela viu o pai com a mãe no Mont Ventoux no começo da subida, o pai dela chorando, ela queria deixar a família orgulhosa. Hoje, depois da etapa rainha, depois do Mont Ventoux, a etapa mais longa do Tour de France e a que tem menos metros de subida. 172 quilômetros, a largada em Sisteron, a chegada em Nice, na costa do mar Mediterrâneo. Com algumas pegadinhas, porque tem essas subidas aí, ó, pertinho da chegada, e aí a descida para o sprint no Passeio dos Ingleses, na Promenade des Anglais, lá em Nice. Sobem na primeira parte, depois descida e descida e descida, e aí a última subida tá perto da linha de chegada, né? A última subida da etapa, o Col de la Ginestière, categoria 4, tá a 7,7 da chegada, mas continua e tem uma outra paredinha pouco depois. Sisteron, a cidade da largada de hoje, é uma cidade que tem um visual incrível. Esse paredão de pedra aí é um negócio surreal, né, gente? É um negócio muito, muito bonito.
Não é uma cidade com tanta história de etapas no Tour de France, mas tem bastante coisa que aconteceu por lá na Paris-Nice, né? Porque a Paris-Nice sempre chega nessa região e Sisteron já foi usada algumas vezes. É uma cidade tanto alpina, pela proximidade com as montanhas, como provençal, faz parte ali da região da Provence, inclusive as etapas finais acontecendo na região de Alpes-Provence, Côte d'Azur, esse é o nome da região. Tem a fortaleza medieval ao redor da cidade, e a única chegada do Tour de France que aconteceu aí foi em 2020, uma etapa que largou em Nice e terminou em Sisteron com vitória do Caleb Ewan no sprint, e aquele paredão de pedra, o Rocher de la Baume, que faz parte do Geoparque de Haute-Provence. O Napoleão fez uma parada em Sisteron no retorno dele de Elba, na chamada Rota Napoleônica. A cidade, no entanto, havia continuado monarquista. É uma cidade que está marcada na história, com o centro antigo, os museus, galerias de arte, ruas com escadarias também que ficaram famosas com as obras do Pierre Magnano, um novelista que é dessa região dos Alpes de Haute-Provence. Tem uma ponte que na Segunda Guerra Mundial aviões franceses e americanos tentaram destruir, a ponte do trem, mas o tempo estava ruim e a operação deu errado. Um avião acabou jogando bombas sobre a cidade, matando dezenas de civis. Em vez disso, 2 dias depois, aí sim a ponte foi derrubada. Eles estavam tentando destruir as estruturas ali para não deixar que os países do eixo tomassem conta. Esse daí é o momento do C'est Parti, a largada neutralizada para essa etapa mais longa do Tour de France desse ano. 171,9 quilômetros, 1.420 metros de ganho de altimetria. Temos uma fuga de apenas 2 ciclistas, a Maëva Esquiban, da UAE, que já saiu em fugas essa semana, e a Lois Adegues, da Lidl Trek, que também já andou à frente do pelotão nesta semana. E essas são as donas das camisas. Cássia Niviadoma, primeiro dia dela com a camisa amarela, continua de verde a Vibs, continua de Maillot à Poix, a camisa de bolinhas. A Puck Peters continua com a camisa branca. A Antônia Niedermayer, a camisa amarela, é a da classificação geral. A verde da classificação por pontos, a de bolinhas, classificação de montanha. E a branca, a classificação de melhor atleta jovem. Ontem foi cortada no limite de tempo a Charlotte Kohl, sprinter, que era uma candidata a ganhar a etapa de hoje. E hoje não largou a atual campeã, não largou a número 1 do pelotão do Tour de France Femmes, Pauline Ferrand-Prévot. Segunda equipe, ela está doente e por isso está fora dessas 2 etapas finais do Tour de France. Não conseguiu chegar nesse ano com o mesmo nível de performance que ela mostrou no ano passado, quando ficou com a vitória na classificação geral, com uma vantagem razoável que ela conseguiu no Col de la Madeleine, principalmente na etapa do sábado, né, a penúltima etapa. Nesse ano ela estava mais de 5 minutos atrás já das líderes, e agora fora da prova a Pauline. Essas são as 2 fujonas do dia, as escapadas do dia. Maëva Esquiban, de rosa, lado esquerdo, número amarelo nas costas, porque a UAE também lidera a classificação por equipes, e de azul e vermelho da equipe Lidl Trek, a Lois Adegues. Por equipes, a UAE agora abriu uma vantagem enorme para todo mundo. 3 terminaram bem colocadas a etapa de ontem, valem os tempos das 3 melhores de cada equipe em cada uma das etapas. A UAE tem 32 minutos e 12 segundos de vantagem para a Lidl Trek, 32 minutos também para a Française DG, 32 minutos também para a Team Visma Leasing Bike. Então, a tendência é que a classificação por equipes desse Tour de France Femmes fique para a UAE. Em termos dos prêmios intermediários da etapa, elas já passaram na primeira subida, categoria 4. A Lois Adegues passou na frente, a Maëva Esquiban veio depois. Elas estão agora na segunda subida categorizada. São 4 subidas categoria 4 hoje. Esse daí é o Col de Tuts-Hors, e 95,4 para a chegada, quando elas vão passar lá em cima. Subida de 6,4 km, só 3,1% de inclinação média. E o pelotão está bem atrás das 2. A vantagem é grande hoje, 5,50. A Estwork chegou a trabalhar na ponta do pelotão, mas agora quem está aí é a Lívia Lula-Jayco. A Lívia Lula-Jayco, equipe australiana. Tem a Letícia Paternoster para sprintar, tem a Ruby Rose Mangueno, que foi a última a ser alcançada na fuga no pé do Mont Ventoux na etapa de ontem. Atrás está a Lidl Trek, mas a Lidl Trek tem uma ciclista lá na frente. Então a Lidl Trek, embora tenha a Elisa Bálsamo que pode ganhar a etapa,
já tá com uma lá na fuga, então não quer buscar agora. A Lorena Wips está ali também, a camisa verde, vem para a ponta do pelotão, mas não é a equipe dela que está trabalhando nesse momento. Além de existir expectativa se pode ter uma batalha pela geral hoje, se a gente pode ter ataques de quem briga pela camisa amarela, essa daí é a Robin Clay, que está em dificuldades com 97 para a chegada. Tá calor, né? 27 graus é o que estão falando que está na ponta da corrida, mas em vários momentos da etapa, mais de 30 graus. E elas estão chegando agora ao ponto de maior altimetria da etapa. Esse paredão aí é legal, hein? Esse ponto onde elas estão passando agora. A expectativa hoje é uma etapa para as sprinters. Só que elas têm que passar as subidas, tem que controlar a fuga. E tem uma fuga que já está com 5,50 lá na frente, então a fuga abriu bastante. São só duas, mas é uma fuga que abriu bastante. E não podem sair ataques pertinho da chegada, porque se a última subida está a 7,7, tem uma outra rampinha depois disso, e elas vão estar descendo depois, só os últimos 3 km estão no plano. Talvez não dê tempo de organizar o pelotão e as escaleras de sprint para colocarem as sprinters na cara do gol para brigarem pela vitória. Então pode ser que escape das sprinters. Elas tenham lutado tanto para chegar a essa penúltima etapa com a chance de vencer mais uma vez, a Lorena Wips especialmente, e elas não consigam brigar. E as outras equipes também tem uma questão que é quem quer realmente trabalhar por um sprint, sendo que a Lorena Wips é a grande favorita. Talvez você queira atacar. Essa daí é a Urska Zigard, que conhece bem as estradas onde a etapa de hoje vai terminar. Afinal de contas, ela mora em Mônaco. Tem outras do pelotão que também moram pela região, então é uma região bem conhecida dos ciclistas, dos pelotões, tanto masculino como feminino. Ela está aí na parte de trás do pelotão, pertinho da Kim LeCoultre, que ganhou a etapa de anteontem. E esse é o cenário da penúltima etapa. E a gente já reforça o convite também para amanhã, porque amanhã vai ser um espetáculo. Amanhã promete e muito a última etapa, com essa diferença tão pequena entre as líderes da geral. É só 15 segundos da Nívia Doma para a Vollering e 39 da Nívia Doma para a terceira colocada, a Marlen Reusser. E hoje, Ana Lídia Borba, é para as sprinters mesmo? Está controlada para as sprinters a etapa até aqui? Vai ter surpresa? Vai ter pegadinha no final? Bom dia. Bom dia, Renato Couto. Bom dia, fãs de esporte que estão com a gente aqui nessa penúltima etapa do Tour de France Femmes 2026, com uma vencedora de 2 etapas no Tour de France de 2025 na tela, né? Maëva Esquiban, pela UAE, ano passado venceu as 2 últimas etapas antes das 2 que a Pauline Ferrand-Prévot venceu. E a Pauline hoje abandonou o Tour de France, então a campeã de 2025 já fora da prova. Muita coisa para acontecer, o dia é bem longo para elas hoje. Mais um dia quente, largaram com 32 graus, mas vai baixando a temperatura ao longo do percurso. Agora, por enquanto, porque estão subindo em altimetria, mas depois perto da costa também entra um pouco mais de vento, fica um pouco mais fresco para elas. O dia hoje, se é para as sprinters, bom, é para ser. Tem tudo para isso. A última descida acaba ainda a 3 km da chegada, a última subida acaba a 6 km da chegada, mas tem uma paredinha depois da última subida categorizada, 500 metros bem íngremes, que o Kelvin Decker, diretor esportivo da Movistar, acha que pode ter um pouquinho de confusão ali das GCs tentando armar uma fuga e quem sabe ganhar alguns segundos na linha, bônus de tempo e tudo mais, considerando que a diferença nos 3 primeiros lugares da classificação geral é mínima. 15 segundos da Cássia para a Demi e mais 24 da Demi para a Marlen Reusser, né? Então, sim, pode ser um dia para as sprinters, pode ser um dia para a GC e claro que pode ser um dia para a fuga se o pelotão vacilar. Por que é mais difícil ir para a fuga hoje? A não ser que seja uma fuga desse finalzinho ali, desses últimos 6 quilômetros, vamos colocar assim. No momento elas estão com vento de costas, então vento a favor desde o começo da etapa. E a etapa vai para sudeste hoje. No finalzinho ela vira para sul, para entrar em Nice. Na hora que ela fica um pouco mais para leste, elas vão pegar vento de lado. Por enquanto tá a favor, depois vai ficar de lado. E o finalzinho é de testa. E aí é uma situação que não favorece a fuga, principalmente no final do dia e se a fuga tiver saído de muito longe, né? 6 minutos é bastante. A gente viu isso acontecer ali na primeira, segunda etapa. Primeira etapa, né, que elas deram uma margem bem elástica para a fuga. São 2 nomes de qualidade aí. Podem surpreender? Podem. Mas
todas as equipes de sprinters vão trabalhar para que isso não aconteça. As de GC vão só se marcar mesmo, como se marcaram ontem. E sobre o que você falou, né? Quem é que quer levar a Vibes pro sprint? Bom, se você não acreditar na sua sprinter, não tem o que fazer, né? Então eu acho que a Lidl Trek vai acreditar sim na Elisa Balsamo. A Liv vai trabalhar para Paternoster, a AG Insurance vai trabalhar para Shari Bosui. São boas sprinters e não dá para você desistir de sprintar só porque tem uma que é muito superior, né? Acabou de pintar aqui no Race Center do Tour de France a declaração da Balsamo, falando que ela não acha que vai ser um sprint do pelotão hoje. Que a última subida é super dura, que é um negócio doido. É uma parede que o Kelvin Decker falou. Que ela acha que vão escapar, que um grupinho pequeno vai escapar e não vai ter sprint do pelotão, não vai ter chance para as sprinters. Faz sentido, principalmente quando a gente pensa nessa situação que tá a classificação geral, né? Essa etapa de hoje tem muito cara, por exemplo, de uma Cedric Kerbal, apesar de não ser uma das favoritas da GC, a descida técnica ali depois dessa última categoria 4 tem os cotovelos, ela é técnica de verdade. Então, assim, alguém que desce muito bem pode fazer diferença ali. Ou se a pancada for muito forte na subida e selecionar a ponto de não ficarem essas que descem tão bem, aí vai ser Cássia, Vodren, vamos ver se a Marlene consegue passar. Não é o estilo dela, mas tem passado nessas acelerações, inclusive ganhando bônus de tempo contra a Vodren alguns dias atrás. Mas é isso, agora tá todo mundo em busca de segundos. E eu acho que as equipes das GCs vão atrás desses bônus de segundos na linha, sim. 10, 6 e 4 da chegada podem fazer diferença mais uma vez na classificação final do Tour de France Femme. Pico de Chamate. É coisa de gaúcho isso. Eu ia falar, é Chamate ou Chá Verde? Tá bonito isso aí, hein? Essa região aí é muito bonita. E mais uma vez a gente vai passar provavelmente por uma zona rural muito, muito bonita. Chega a 2.000 metros aquele pico ali. Dá um hiking legal. Pô, porque tá bem proeminente, né, em relação ao que tá em volta. A gente tá vendo na ponta da prova, gente. Olha a Cássia de bicicleta amarela. E não tá de macaquinho, ó. Tá de bretelle e jersey. Bretelle preto, clássico. Número verde porque foi escolhida como a mais combativa da etapa de ontem. Eu também achei. Tá como a líder do Tour de France, tá com a camisa amarela pela primeira vez desde que ela ganhou o Tour de France em 2024. E aí a bike dela. Zip 353, a roda ali pelo jeito. Uma bikezinha toda amarelinha. Com adesivo na roda, adesivo no pé de vela. Fita amarela. Ela foi de personalização completa. A Marley até recebeu uma bicicleta com essa mesma customização, mas optou por não usar, até porque eram 2 dias duros ali, 3 dias duros. E ela optou por uma bicicleta no pé de vela. E aí a bike dela, mais combativa da etapa de ontem. Eu também achei. Tá vendo na ponta da prova, gente? Olha a Cássia de bicicleta amarela. E não tá de macaquinho, ó. Tá de bretelle e jersey. Bretelle preto, clássico. Número verde porque foi escolhida como a mais combativa da etapa de ontem. Eu também achei. Tá como a líder do Tour de France, tá com a camisa amarela pela primeira vez desde que ela ganhou o Tour de France em 2024. E aí a bike dela. Zip 353, a roda ali pelo jeito. Uma bikezinha toda amarelinha. Com adesivo na roda, adesivo no pé de vela. Fita amarela. Ela foi de personalização completa. A Marley até recebeu uma bicicleta com essa mesma customização, mas optou por não usar, até porque eram 2 dias duros ali, 3 dias duros. E ela optou por uma bicicleta sem pintura. Lembrando que a bicicleta da Marley é muito maior, então tudo que você puder tirar de peso para ela chegar mais perto do limite inferior, né, que é de 6,8 quilos, vale a pena. A Neva Doma já usa uma bicicleta tamanho normal, então small, né? Então fica mais fácil ficar no limite inferior mesmo com a pintura. Trocou a líder, mas continua sendo a mesma marca de bicicleta, porque a Nivea Doma é da equipe Canyons Run e a Movistar usa também bicicletas da Canyon. E só 3 marcas, né, ganharam essas 7 etapas até aqui no Tour de France. Aí a Marlene com a bicicleta preta de novo. Tá de macaquinho da Movistar? Sim. Só 3 equipes ganharam, né, até o momento. A Canyon ganhou 2 etapas com a Marlene no contrarrelógio, né, com a Speed Max, e a Cássia ontem na montanha com a Aeroad. A Specialized ganhou 4 etapas, com 3 equipes diferentes, com a Kim Lecour, 2 com a Vibes e uma com a Vodren. E a Ridley ganhou uma com a Sigrid Hogseth.
com a Noah Fest. E olha a Jen Insurance pegando a ponta do pelotão com a Justine Guequier. Ela tá trabalhando provavelmente para Shari Bossuit ou para Kim LeCourt. São duas, tem chance. A Shari Bossuit é mais sprinter e a Kim LeCourt pode ir. Ele tá na música que a Jen Insurance fez para o Tour de France, é no sprint, é na escalada ou no punch, ou na pancada. A Kim LeCourt pode fazer de tudo. Eles têm 2 cartas para jogar hoje, 2 cartas muito boas. Justine Require agora na ponta, fazendo esse trabalho de controle do pelotão. Realmente, a Kim... E a Kim pode bater as duas situações. Então, por exemplo, se tem o ataque de longe, ela pode tentar chegar escapada. E se chega um grupo pequeno, ela é uma atleta potente o suficiente para bater o sprint, que foi exatamente como ela venceu a 6ª etapa. E a Shari não, é uma sprinter clássica, linha reta. O sprint de hoje não é técnico, né? Então, se eventualmente for pro sprint, não tem muita complicação, né, Renan? A questão é, vão chegar pro sprint de massa? Essa é a dúvida aí que a gente tem para a etapa de hoje. E se não chegar para o sprint de massa, provavelmente vai ter virado uma briga pela geral. Até porque a diferença é tão pequena entre elas que qualquer segundo faz diferença. E como tá perto da chegada, não é um grande esforço que vai custar energia para amanhã. Não é um ataque de 40 quilômetros que amanhã você pode sentir o desgaste de ter ficado sozinha fazendo um esforço alto. É uma pancada no final que vai descer e vai pra chegada, né, Aninha? Com certeza. Agora já estão descendo aí a Lois Adegest e a Maeva Esquiban. São 11,5 km de descida. Que descida bonita. Pista inteira pra ela. Uma corrigidinha ali. E aí a parte boa de você ter margem, né? Então você vê que na descida você não fica dentro da roda de quem tá na fuga ou no pelotão com você. Você dá um mínimo espaço ali. Não pode ser muito, porque você ainda quer o benefício do vácuo, principalmente se você for a menor atleta, que é o caso da Maeva Esquiban, mas você tem que ter um pouquinho de margem, porque se tem uma correção da linha, se tem uma mão no freio, você tem que ter para onde tirar e corrigir também. Ainda sobre o resultado da etapa de ontem, destacar a Charlotte Kohl, era uma sprinter que estava tentando passar pela etapa de ontem para ganhar a etapa de hoje, né? Ficou fora do limite de tempo, o limite de tempo foi de 52 minutos e 35 segundos, ela chegou 55 e 55 depois da Cássia Nivedoma. Sofrido, né, ser eliminado dessa forma, já na penúltima etapa, na véspera de um dia que poderia ser bom para ela. Até recebi uns comentários do tipo, eu jamais poderia ser o cara do OTL, né, que é Outside of Time Limit. Mas é duro, mas enfim, tá lá o limite para todo mundo. A Maeva Esquiban tomou multa ontem. Não só ela. 3 da Française DG também tomaram, mas a da Maeva foi de stick bottle, que teve algumas também, né? A Corevar também tomou, a Mia Griffin, que estava na fuga, a gente até viu que ela estava muito no carro quando ela estava na fuga ainda, estava se agarrando ali, tomou multa. A Heidi France. A Heidi France também e a Malu Aysen, foram as 5 que tomaram. A Rosa Closer tomou uma multa por assistência irregular. E a Demi Vollering, a Juliette Berthet e a Célia Gerry, as 3 da Française DG, tomaram multa por fazer xixi em público. Pois é, e ontem, curiosamente, até o Fossati tinha mandado um story ali durante a transmissão, porque perguntaram para ele como é que as mulheres faziam, né? O Fossati encaminhou a pergunta, eu respondi depois na sequência. Então, para quem não acompanhou os stories, né? É basicamente da mesma forma que os homens, né? Você dá uma negociada ali no pelotão, ó, dá para parar agora, tal. Escolhe o momento certo, é muito importante escolher o momento certo. Você não vai fazer uma parada, por exemplo, antes de um lugar em que o vento muda de direção e que pode ter um corte no pelotão ou alguma equipe pode atacar. Imagina só perder uma volta, por exemplo, uma volta da Espanha por causa disso. Já pensou? Tem gente que consegue. Que chato seria se acontecesse uma coisa dessas. Pois é, então, acontece. Se você não negociar direitinho, você fica numa situação bem complicada. Mas fica com a calça na mão, né? Mas enfim. Literalmente. No feminino, os bretelles, né, que é esse short com suspensório que é usado pelos ciclistas, quando ele é desenhado para mulheres, ele normalmente tem ou uma travinha ali, um cliquezinho atrás, ou uma alça mais elástica, porque aí você consegue abrir esse fecho e baixar só o bretelle sem ter que tirar o suspensório, né? Então, por consequência, sem ter que tirar a jersey, sem ter que fazer toda aquela confusão. E aí, depois você volta normalmente. E aí, como que os homens fazem, né? Eles dão essa negociada, vão pro canto da estrada, num lugar ermo, e fazem o xixi deles. E as mulheres a mesma coisa, só que elas vão lá, ficam agachadinhas e fazem.
Só que ontem a Demi Vollering e mais duas companheiras de equipe tomaram cartão, ela, a Juliette Berthet e a Célia Gerry, por fazerem em local público. Quando que acontece isso, de tomar esse cartão? É normalmente quando está muito perto da cidade ou de um lugar que tem algum mínimo de estrutura e tal, e aí a UCI fala que isso está danificando a imagem do esporte e manda uma multinha de 100 francos suíços. Se vai no meio do mato, passa. Mas quando está na cidade ou um lugar que tem público concentrado, aí eles não querem que faça na frente do público, né? Então, multa para as 3. Acabou chamando a atenção. Acho que até vi mais manchetes sobre isso do que a gente vê no masculino. A gente vê umas manchetes muito aleatórias no feminino de vez em quando. Foi sobre isso, foi sobre o Boostgate. Enfim, mas chamou bastante atenção, sim. E acho que é uma curiosidade também que muita gente tem, né? E o Brasil está na prova também, com a Tota Magalhães, correndo pela equipe Movistar, a equipe da terceira colocada na geral, a Marlen Reusser, que ontem perdeu a camisa. Ontem a gente viu a Tota trabalhando bastante no pé da montanha, principalmente. Olha que legal isso daí, hein? Roche Percé. E deram um jeito da estrada passar por ela. Tem uma outra até com esse nome. Você procura no Google, aparece uma que está na fronteira do Canadá com os Estados Unidos. Essa daqui, na caminho de início, no meio dessa descida aí, na região dos Alpes Marítimos, é o nome dessa porção mais sul dos Alpes da França. A Tota trabalhou bastante para que a Reusser entrasse bem posicionada no Mont Ventoux. Então a Reusser estava ali atrás da escaleira da Movistar, foi todo mundo fazendo o trabalho, ficando para trás aos poucos. A Paula Ortiz e a Liane Lippert foram as que trabalharam até mais longe na etapa. Depois a Tota subiu na boa, subiu curtindo o rolê, recuperou o fôlego, subiu curtindo o rolê. Terminou a etapa na 77ª posição, ela é a 75ª na classificação geral, mas ela não está muito preocupada com isso, né? Ela está preocupada com que a Reusser consiga terminar na primeira posição no geral. Teve até o vídeo que espalhou da Tota dando um beijinho no meio da etapa, o namorado estava lá, a família da Tota estava lá e estavam torcendo por ela no meio da montanha. E a Tota todo dia tá mandando vídeos pra gente mostrando um pouquinho, mandou um vídeo pra gente lá do ônibus da Movistar hoje, então vamos ver o que a Tota tem para contar e para mostrar pra gente. For the Brazilian television. Bom dia. What do we expect from today's stage? Super fast day. Long, also long. Tranquilo day and super explosive final. Yes. Então é isso. Dia longo. Os primeiros 100 quilômetros tranquilos, sem muita novidade. E depois começa... To the Brazilian television, Malen. No. No, can you do it together? E aí o final é super explosivo, com duas subidas aí de 1,5 km, 2 km, que vai depender de como que as equipes vão querer subir, né? Mas acho que temos equipe suficiente para querer fazer uma subida e uma prova difícil e não deixar a Lorena sobreviver. Veremos se vai ser mais uma batalha para a classificação geral. Right, Malen? Sim. It's only finished when it's finished, no? It's over when it's over. Yeah, exactly. Let's go. Obrigada. Obrigado, Marlen Reusser. Valeu, Tota. O que a gente estava explicando da etapa, o final explosivo. Vamos ver se a Lorena sobrevive. A Marlen de primeira ali não sabia que estava aparecendo na televisão, né? Mas o clima aí, os bastidores do ônibus da Movistar. A Tota até misturando o inglês no meio. Quem mora na Espanha, compete com uma equipe espanhola, que elas falam inglês entre elas, e tá na França, começa a misturar tudo, né? E a Tota fala alemão também, né? E aí a Marlen e a Lippert falam alemão, né? Claramente. A Marlen da Suíça alemã e a Lippert alemã. Aí tem a Sara Martin, que é espanhola. Aí tem a Francesca Baraglia, que é italiana. Aí vira uma confusão danada, todo mundo fala inglês e fica isso. Então, tanto que ela deu aquela engasgada ali, mas depois voltou pro inglês. Agora, o obrigada da Marlen foi sem sotaque, né? Normalmente sai um obrigada, mas nada como falar alemão e saber enrolar a língua para falar o então, quem fala inglês não consegue, né? Mas quem fala alemão, no máximo sai obrigada, sei lá.
14 agora para o sprint intermediário. Musique na ponta, hein? Evita Musique. Ontem a Musique sobrou cedo. Agora ela está aqui guiando a descida. Tem uma da Volker Wessels na roda dela. Puck Peters também fica perto das primeiras posições. Blast tá ali também. Aqui a gente já viu essa curvinha aí até, né? A Esquiba, ela veio bem por dentro aqui da Adegest, que nem essa da Piquenique fez atrás da ciclista da Lotto Intermarché. As duas estão lá com 6 minutos de vantagem. É o abastecimento para a Lois Adegest. Garrafa, opa, já tava com 2. Tem que segurar. Calma aí, fera. Calma aí que não tem que colocar. Primeiro tem que tirar aire. E aí uma garrafinha da Lidl Trek também para a Maeva Esquiban. O Lidl atendendo bem todo mundo. Exatamente. O calor tá pegando bastante, né? A gente tem visto muitos depoimentos. Olha que posição bonita, aerodinâmica, que pedalada redondinha da Lois Adegest. Muito bonita. A gente tem visto bastante gente reclamando, né, do calor nas etapas. As 5 etapas... Pediu gel, ó. Veio, ofereceu água, ela pediu um gel. Cadê o carro da UAE? Tem que ver se tá aí ou não, mas o carro da Shimano vai oferecer para as duas aqui, ó. Sim, mas é que como elas estão com uma fuga longa, teoricamente tem que ter um carro da Trek e tem que ter um carro da UAE atrás delas. Talvez o carro da UAE tenha tido algum tipo de problema. Ou então, alguma da UAE pode estar sobrada do pelotão. Não sei se tem alguém para trás do pelotão, aí você não vai deixar uma ciclista por último na estrada sem ter a chance de um carro estar junto. E às vezes acontece isso. Fica lá para trás, tem um carro que está acompanhando as 3 que brigam pela geral. Mas parece que o pelotão tá agrupado, né? Tá se todo tiver mundo alguém, junto, é uma só. Teoricamente Enfim. não tem nada separado. Depois a gente vê, repara se o carro da UAE tá ali atrás. É o Lago do Castilhão. Mas realmente faltando ali um carro da UAE. Então a Maeva tendo que se virar com o carro da Trek com o suporte neutro. Olha essa barragem, como é linda. Essa região já quase chegando em Nice realmente é muito bonita. Barragem de Castillon. Esse lago aí é uma represa. Foi criada em 1948. E aí tinha uma vila chamada Castillon que foi submersa quando a área foi alagada. E aí tem uma área militar que fica no entorno desse lago também. Profundidade máxima 100 metros. Não dá pé. Não dá pé. A gente vê pelo tamanho da barragem ali no final dele. E são essas paisagens que fazem um público diferente e que não necessariamente pedala, acompanha com a gente. Queria deixar um agradecimento especial. Ontem a gente recebeu uma mensagem de uma senhora de 76 anos falando que está absolutamente encantada pelo ciclismo feminino, acompanhando todos os dias as nossas transmissões aqui. Assim como ela, eu sei que tem vários outros que também não pedalam e que estão aprendendo sobre esse mundo do ciclismo. Então, fica aqui o nosso obrigada por acompanharem esse Tour de France Femme com a gente e mandem suas dúvidas quando tiverem. A gente está sempre, obviamente, falando muitos termos que são técnicos da modalidade, mas a gente tenta esclarecer sempre que for possível para vocês. Tem muita mensagem de gente mais velha, gente que não pedala, que gosta de ver as paisagens, bonito, né? Os lugares, tem as histórias, fica lá de... Às vezes eu já recebi mensagem de gente que falou que nem presta muita atenção na corrida, mas gosta de deixar ligado lá, tá fazendo outra coisa e olha e vê os lugares, porque é muito bonito, né? Dá vontade de conhecer tudo isso daí. Ó, a parte de trás do pelotão cortado depois dessa descida. Será que tem alguém importante aqui? Gente da EF, gente da Francês DG, a Marion Bunel tá aqui, a Thalita De Jong, não é a De Jong, é a Peretikiko aqui, a polonesa da Mayenne Montbaná. Tava ali a Alice Towers da EF Education. A Meg Valier, a campeã mundial da EF Education, ontem deu aquela atacada ali no comecinho da subida, né? O famoso voo de galinha, foi até ali e voltou. E aí, bem nessa hora, tava a Ashley Gruber, que é uma fotógrafa, é um casal de fotógrafos, Jared e Ashley Gruber, que são fantásticos, fica a dica pra vocês seguirem. E a Ashley tava na moto logo na frente. Aí a Meg falou, ataquei só pela foto. Mas não foi só pela foto, não. Esses vídeos que as equipes fazem de bastidores, eu tava vendo o vídeo da EF de ontem pra hoje, e aí tem o briefing delas no ônibus. E é bem legal, porque a instrução era, quando entrar no Ventoux, a Meg vai atacar. A Kerbal não vai reagir. A Meg vai fazer um ataque de 5 minutos, o melhor 5 minutos que ela é capaz de fazer. Que é para as outras reagirem. Aí as outras, fazendo isso, elas vão ficar acima do FTP, acima do que elas conseguem sustentar de esforço. E a Kerbal não vai.
O objetivo é fazer as outras passarem desse limite, gastarem energia e elas não vão se sentir bem para a sequência da montanha e a Kerbal não vai reagir e vai subir mais forte. Então o ataque da Madeleine Valier foi um voo de galinha, que é a expressão, Mas de propósito, né? mas foi pensado taticamente para ajudar a equipe. Exatamente. A brincadeira dela com a fotógrafa foi muito boa depois. E essa questão da intensidade do ataque, olha aí, agora a gente vai pegar na frente com um pouquinho mais de intensidade. Essa questão dos ataques ontem também foi tema de análises, obviamente, em relação aos ataques da Vollering e os ataques da Cássia. E a Cássia, na aceleração dela que ela salta, ela não vai nem perto de um sprint de fato. É um ataque meio comedido, vamos colocar assim. Só que o fato dela ter medido e segurado um pouquinho nesse ataque e, obviamente, ter dado um pouco de sorte, um pouco de inteligência tática, de apostar que a Marlen e a Demi iam ficar se olhando ao invés de responder imediatamente ao ataque, permitiu que ela imediatamente, ao invés de baixar do ataque para uma zona de um pouco mais de recuperação, como uma zona 3, e depois entrasse na zona de trabalho, que ela ficou a montanha inteira, que foi a zona 4, perto da potência crítica dela, ela já baixou do ataque direto para a potência crítica. E foi absolutamente estável a subida inteira dela naquele final. Os 15,7 quilômetros cronometrados, ela fez em 55 minutos, estão sendo considerados a melhor subida, melhor performance e subida da história do ciclismo feminino. Ela andou muito perto da potência crítica dela o dia todo, cadência média de 92 RPM, e a velocidade ficou mais ou menos constante, mesmo depois que ela entrou na área descampada, porque no começo tinha um pouquinho mais de inclinação, depois baixou um pouquinho a inclinação, mas entrou o vento forte de testa ali, né, no topo da montanha. Então, se você olha a distribuição da velocidade dela no Mont Ventoux, até ficou muito estável, apesar, né, de ter características diferentes em cada uma das partes da montanha. E a potência tá uma linha reta. Para quem tá acostumado a pedalar no rolo, parecia que ela tava usando o Erg Mode. Mas ela não colocou no Strava, colocou? Ela não tem Strava. Então, e as primeiras não estão aparecendo no Strava. Eu queria conferir a Vollering, quando a Vollering acelera no final, para ver quanto tempo que ela ganha ali no último quilômetro. Tem um segmento no último quilômetro, mas as principais de ontem não estão aparecendo. Não, e ela abriu 36 segundos da Marlen em 1 quilômetro, né? Então, da Cássia, com certeza, ela tirou mais de 25. Tirou mais, rápido. porque estava 1,40, 1,50, ela terminou na linha de chegada 1,16. Então, foi por aí o que ela ganhou naquela aceleração no último quilômetro. E essa do esforço, quando a gente tá... e a Musique tá vindo pra frente, a Frances DG trabalhando, a Frances DG... E a menina da Liv J com a Lula falando, vamos rodar, né? Sinalizando ali, vamos revezar. E se a Frances DG tá trabalhando, elas devem achar que a Vollering pode atacar e ganhar a etapa no final. E o bônus de tempo pode decidir esse Tour de France. São só 15 segundos nesse momento da Vollering para a Nivea Domo. A gente tem que falar bastante de classificação geral, mas só para matar essa coisa do esforço, né? Que a gente falou da Madeleine Valier, passado do FTP, passado que você aguenta sustentar, e é o que chamam de entrar no vermelho. Quando você entra no vermelho, você faz um esforço grande acima do seu limiar, você vai sentir mais o cansaço, você não vai conseguir reagir depois e performar no mesmo nível depois disso. Se você vai mais medido ali, você consegue ficar mais tempo no esforço que você consegue administrar. O carro da UAE agora, ó. Agora o carro da UAE está passando para chegar lá e dar abastecimento para Esquivan. Você estava falando disso? Por algum motivo o carro não estava atrás, não sei se estava dando apoio para as outras ou o que foi, mas 6 minutos o carro está indo lá para frente agora. E a Esquivan estava pegando o abastecimento. Mas como elas estão andando rápido lá na frente, a média da etapa está em 42, como estão descendo agora, estão andando bem mais de 42, o carro está tendo que andar rápido também. Bom pro carro que a estrada tá vazia. Tem uma câmera ali, eu vou querer ver esse on-board dela, tomara que soltem pra gente. E a gente comentou ontem sobre o fato dela estar usando a bike de escalada. Apesar de hoje não ser um dia de subidas, ela tá optando ainda assim pela bike que é mais leve, da Colnago, né, que é o patrocinador de bicicletas da UAE. Então tá com a V5 RS e não com a Y1 RS. A Maeva é uma atleta bem pequenininha, então isso faz diferença. E também sobre o ponto da equipe, né, tá liderando com tanta folga, é porque é a única equipe grande que tem 3 líderes de GC que estão ainda no top, não sei quanto que a Dominica perdeu ontem, não, mas está no top 10. Mas estão 3 no top 10, então aí fica muito
fácil, entre aspas, porque todas as etapas importantes em que tem diferenças de tempo, elas estão colocando 3 ciclistas no topo da etapa. A Longo Borghini é a 4ª colocada, a Blasi é a 7ª, a Vlodarchuk é a 8ª colocada. São 3 entre as 8 primeiras e ficando na frente sempre nas etapas mais importantes. Olha a Lívia Lula aí rodando bastante, Mackenzie Copeland vem pra frente agora também. Lívia Lula, a Jean Schurz e Francês DG, as 3 equipes que estão rodando aí para tentar descontar esses 6:21 que as duas da fuga construíram. Elas também deixaram a fuga abrir tanto porque elas tinham que botar um passo que as sprinters aguentassem na primeira parte da etapa, que era onde subia bastante, onde subia a maior parte desses 1.400 metros da etapa de hoje. Agora tem que moer na descida para buscar. E todo mundo cansado de ontem também, né? A Tota até falou, e falaram ali, né, no videozinho com as outras atletas, um começo tranquilo e um final muito rápido, né? Então, assim, era a expectativa. Acho que ninguém das grandes equipes estava muito disposto a apertar no começo do dia para entrar com mais calma na etapa, porque ontem foi um dia muito pesado e amanhã vem outro dia pesado. Então, tem que dosar essa intensidade dos esforços. E sobre a questão do esforço e das percepções de como os atletas performam, a Reusser falou sobre isso na entrevista. Naquele jogo entre ela e a Vollering, na hora que a Cássia abre, a Vollering tenta largar a Reusser e não consegue. Ela chega a ficar bem perto, ali 10 segundos, e depois a diferença vai aumentando. E a Reusser disse que falou para a Vollering: não, para de ficar atacando, porque só tá enchendo a perna de ácido lático e vai ser pior pra gente depois. O ácido lático a gente já explicou aqui outras vezes, mas é o nome que era dado inicialmente pro lactato, é como o lactato é chamado hoje. Agora está se descobrindo que não é o lactato em si que faz a perna queimar, mas é um processo que acontece concomitantemente, que faz a pessoa ter aquela sensação da perna queimando. Na hora que você está com a perna queimando, depois disso você vai fazendo menos e menos e menos força. Você não consegue fazer o máximo de força possível. Se você não chega até a perna queimando, a passar esse limiar do esforço, né, Aninha? Você consegue ter um esforço mais constante, mais alto, ali, de forma sustentada. É o que elas tentam administrar. A Cássia, quando escapou, ela foi fazendo mais isso. Ela ficou no ritmo dela. E pôs um ritmo forte o suficiente. Atrás, as duas, enquanto a Vollering atacava e parava, ela estava fazendo isso com ela e com a Marley também, que tinha que reagir. Mas então, aí que é a diferença. Por que a Marley falou para ela, não faz isso? Porque o perfil da Marley é diferente do perfil muscular, o perfil de como aplica a potência, de como consome energia. É diferente. Chegou o carro agora da UAE e deu a coquinha pra... A gente vê que ela já estava estragada, porque Esteban. a coca é o quê? É o levanta defunto, né? Então... não pode jogar em qualquer lugar não. Põe no bolso aí a latinha. Exato, até o carro voltar e pegar com ela de novo. Para Vollering, essa repetibilidade de esforços acima da zona crítica, né, no vermelho, é mais normal. Ela responde melhor a essa repetibilidade. Ela tem mais esse punch, esses picos de potência. A Marley é uma passistona que se dá bem com esforços mais constantes. Tanto que a gente viu ali na etapa 5, por exemplo, na etapa 6, que eram onduladas, às vezes a Vollering até conseguia colocar um gap, um espaço entre elas, e a Marley vinha buscando aos pouquinhos, aí colava de novo. Aí a Vollering atacava, abria um pouquinho, a Marley vinha buscando de novo. Então, quando a Vollering começa a atacar a Marley no pé do Vantu depois do ataque da Cássia, e a Marley fala pra ela, não faz isso, você pode até ficar fazendo, mas eu vou continuar te buscando, só que eu tô gastando pra te buscar, então eu não consigo te ajudar. É que ela não vai falar um parágrafo inteiro, mas a Vollering entende. E pra própria Vollering, ela lida melhor com essa repetibilidade, mas ela sente também. E teve um momento ali que ela tava mais ofegante, dava pra ver na segunda parte da montanha, quando as duas estavam rodando juntas, que a Vollering tava mais ofegante, tava sentindo também a montanha. Eu acho que ela também ainda estava acreditando que podia dropar, né? Deixar a Marley para trás e ir sozinha para Cássia. Mas assim, se em algum momento ela precisava da ajuda da Marley, não era atacando que ela ia conseguir essa ajuda. Por 2 motivos, né? Primeiro, porque ia provocar esse desgaste para as duas. E segundo, porque se a Marley começa a gastar para buscar, ela não tem para colocar na frente. Então, mas eu não sei, eu fiquei com a sensação, Renan, e eu não sei se você vai concordar comigo, quero saber sua opinião. As duas deram mole ontem, as duas saíram perdendo do dia, mas para Marley eu achei menos prejuízo. Eu senti que a Marley estava muito perto do limite que ela tinha para aquela montanha. A Cássia estava no nível acima na montanha, mas a Marley estava perto do limite. A Vollering, pelo ataque que ela deu no último quilômetro, eu até achei em algum momento que talvez ela estivesse
pernas tão boas naquele dia, mas pelo que ela fez no último quilômetro, eu já acho que não. Eu acho que ela deu mole de não fechar na hora que a Cássia atacou. E aí depois ficou aquela politicagem e aí ela não tinha muito o que fazer, porque ela não ia conseguir deixar a Marlin e não era vantajoso partir sozinha. Tem umas construções impressionantes nessa região. Isso aí é uma coisa de louco. Imagina naquela época construir isso aí. Não, tá maluco. Essa daí, a Citadela de Entrevaux, tem 800 metros nessas 9 rampas que a gente vê ele fazendo zigue-zague para chegar lá em cima. Listada como monumento histórico, lá do período medieval mesmo. E aí se tornou depois essa região fronteira entre Savoia e Provence. Depois de várias disputas, foi anexada à França em 1860. A Esquiban de novo pegando o Gerard no carro, ó. Pegar tudo que pode. A Esquiban dá latinha, isso não derruba não. Isso, pronto, boa. Ontem eu fiquei com a sensação de assim, as duas saíram perdendo, assim, a Royce perdeu a camisa, perdeu a liderança do Tour de France, é uma derrota? Mas dentro das características dela, eu achei que não foi uma etapa ruim para ela. Eu acho que a maior derrotada foi a Vollering, porque a Vollering era, dentro da situação, com 1 minuto de vantagem em relação a Nivea Domo, e escalando mais que a Marley, tanto que ela abre e passa a Marley também na classificação geral, a cidade fortificada de Entrevaux. Tinham medo ou não? A Fortaleza na curva do rio, olha, com as pontes ali para ter que passar para outro lado. E a Oscar tá vindo aqui no carro pegar apoio também. A Demi, eu acho que ela sai mais derrotada ainda, porque ela traz a Cássia para o bolo. Então são 3 na disputa. Para a Demi ficar sendo mano a mano com a Royce no último dia, provavelmente seria melhor. Com certeza. Porque amanhã vai ter de novo esse jogo. Pra ela. Amanhã vai ter de novo esse jogo. Só que vai estar com as 3 ali jogando e vamos ver como que a Cássia vai lidar, como que a Demi vai lidar, como que a Royce vai lidar com esse jogo amanhã. Mas eu achei que ficou pior para a Vollering do que ficou para a Royce. A Vollering no final, depois elas até falaram, as entrevistas todas foram nessa linha, os diretores esportivos também, com o vento contra, a hora que entra no descampado não era hora de largar mesmo. Aí a Vollering guardou lá pro final, que nem a gente já viu em várias outras corridas, o Pogacar já fez isso algumas vezes. Vai, chega lá no final 2 km, daqui 2 km, 1,5, daqui eu vou aguentar até a chegada, aí você vai no esforço máximo. E aí a hora que ela consegue realmente abrir para Royce e ganha muito tempo fazendo isso. E acho que não é se ela largasse a Royce com 3 km, com 4, 5, ela não conseguiu largar a Royce. Se tivesse largado, não quer dizer que ela ia ganhar mais tempo se tivesse largado antes, quando estava o vento contra. Então a hora que ela acelera lá no final, ela ganha bastante tempo, se aproxima da Cássia, fica só 15 segundos atrás da Cássia e pega bônus ainda também, né? Porque a Royce nem bônus pegou com a Longo Borghini passando por ela. As duas da fuga estão chegando no sprint intermediário. Renan, tá começando a ficar muito bom pra fuga.